papo é esse, André? André Neto, o cara que sabe todas as histórias misteriosas e, né, assim, cabulosas de Porto Alegre. Que papo é esse de noiva cadáver, homem? Pô, ela tem vários nomezinhos, tá? Tem desde a moça que dançou depois de morta, ela tem conhecido com a dançarina defunta, ou a moça morta, a noiva cadáver, enfim. Ela carrega vários nomezinhos, assim. Ai, me conta quem era ela, no final das contas. Cara, então, essa é uma lenda que nós temos aqui, porque depois eu vou explicar isso melhor para a gente poder entender a cronologia desses fatos, assim. A moça que dançou depois de morta, ela aparece em vários países, até no Brasil mesmo aparece em outras regiões, e eu vou explicar por que muitas vezes o mesmo evento acontece em vários lugares com as mesmas características e tudo mais, tá? A moça que dançou depois de morta conta a lenda do bairro Glória, hoje a região do bairro Glória, que era o Arraial do Glória, que era... Tem dois sentidos, né? Um que é porque o cara era devoto da Nossa Senhora da Glória, lá o dono daquelas terras, e também por conta da homenagem da independência do Brasil e tal. Então, Glória, mas enfim, não se sabe ao certo, há uma discussão sobre isso. Então, digamos que esse seria o interior, né, de Porto Alegre. Porto Alegre, aquela península lá do que hoje a gente conhece como centro da cidade, centro histórico. Mas Porto Alegre era ali, então para fora seria quase que uma outra cidade, praticamente, né? Tipo, a Cidade Baixa era uma outra cidade, já, por exemplo. O bairro Floresta era Floresta, então, né? Imaginando lá no final do século XIX, ainda assim, o bairro do Glória era uma chácara, assim, o Arraial do Glória. E lá teve uma festa, né, se conta essa crônica, né, essa tradição oral de família para família, pessoa para pessoas, de um rapaz que foi numa festa no Arraial do Glória, né, nesses de campanhas assim mesmo, e conheceu, e lá chegando ele viu uma menina que estava lá toda de branco, o que é muito natural para essas festas, e por isso também o lance da mulher de branco e tal, que é símbolo de pureza, né, e tal. Então a mulher estar de vestido branco tem vários significados. Lá vai ela, tá dançando, e tá, quando ele olhou para ela, ela viu que foi notada por ele e ficou emocionada e tal. Nossa, fui notada, e ele tirou ela para dançar, e ele até ficou surpreso, porque é uma mulher bonita e tal. Porque, né, que ela ficou surpresa de ele chamar ela e tal. Ele tava surpreso que ninguém no baile ainda tinha tirado ela, e começaram a dançar, e dançaram a noite inteira. Ela dançou maravilhosamente bem e tal, e conversaram, e depois deu meia-noite, o baile encerrou, e ele foi levar ela para casa, convidou, perguntou se podia levar ela para casa e tal. Então, ficaram aquela noite juntos, ficaram no sentido de passaram juntos a noite, né? Teve beijo, essas coisas, coisa que não existia naquela época, né? O contato máximo, segurar a mão já foi longe, né? Era o ficar da época. E aí ele foi levar ela até em casa, e a casa deve ficar próximo a um cemitério, pequenos cemitérios. Antigamente os cemitérios ficavam em capelinhas, né? Não estavam pequenos cemitérios. A gente consegue ainda ver isso no interior, assim, tu vê bastante, né? Uma capela, uma igrejinha e um campo santo ali, né? Um cemitério, né, da região. E foi levar ela em casa e tal, no meio do caminho ela estava com frio, e ele entregou o casaco dele para ela. Ela vestiu o casaco, ela chegou perto da casa, e ele lembrou, né? Tá com o meu casaco, mas eu não vou pedir agora, vou fazer o seguinte, vou dar uma desperta, né? Deu um truque Cheyenne, velho truque Cheyenne masculino. Tá, amanhã eu venho aqui, né? Fico com a desculpa de vir buscar o casaco e tal. Daí se despediram e tal, não pediu o casaco, ela entrou pra dentro da casa e tudo, e ele pegou, voltou no outro dia, no domingo, isso foi um sábado, né? Voltou no domingo para buscar o casaco, né? Com essa desculpa, bateu na porta, atendeu um senhor que falou, né? E falou: deixei uma moça ontem aqui. Ele: não, mas não mora ninguém aqui, só mora eu, não mora moça nenhuma aqui. Não, essa casa é de uma moça, eu trouxe ela aqui ontem. Ele disse: não, eu que moro aqui, não mora ninguém aqui. E ele olhou assim, através de um retrato da moça, assim, na escrivaninha, assim, né? Esse senhor. Ele disse: não, é aquela senhora, aquela moça ali, eu deixei ela aqui. Ele disse: essa é a minha filha, mas ela já morreu faz um ano. Ai. Menino, se isso acontece contigo, hein? Já aconteceu comigo, Cris. Não.
Já, eu vou te contar já. Abre esse parênteses. Abre esse parênteses e me conta isso agora. Quer dizer, deixa eu só finalizar que é muito rápido, eu vou te contar. O cara não acreditou. Não, o senhor, tipo, tu tá brincando comigo, isso é um assunto muito sério, é minha filha. Ele, não, tô te dizendo, eu trouxe ela aqui, como é que eu queria saber e tal. E aí eles foram no cemitério, que era próximo à casa, para mostrar que ela estava enterrada lá e em cima da lápide dela estava o casaco do cara. O casaco que ele postou no dia anterior. Só um pouquinho, para aí. Isso que tu tá contando aconteceu. Esse é o evento que se conta do bairro Glória, tá? Esse evento aconteceu no bairro Glória, mas esse evento, e eu vou te dizer já por quê. Mas eu vou abrir o parênteses primeiro, tá? Essa é uma história que não tem registro documental, físico, assim, né? Isso é todas as pessoas que iam lá pro bairro, ou saíam no bairro, diziam, a moça que dançou morta e tal, a moça que dançou morta. Então isso foi uma história que foi passando na tradição oral para muitas pessoas. Mas eu vou abrir um parênteses ali para falar sobre a minha história, que é justamente para entrar na explicação disso. Uma vez eu era criança ainda, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 7 anos, e eu estava com meu pai. Meu pai participava de um centro espírita lá no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre. E tinha uma sociedade espírita lá chamada Homens de Boa Vontade. É um centro espírita kardecista de Allan Kardec. E meu pai estava ajudando uma reforma lá, isso era um sábado, e eu ia acompanhar meu pai sempre nessas reformas. E aí eu estava lá com ele brincando, e daqui um pouco eu vi meu pai falando com uma pessoa, assim, eu vi direitinho. Eu olhei pro lado e meu pai assim, a casa tá fechada e tal. Então o que aconteceu? Eu brincando, meu pai ali fazendo as reformas no balcão e tal, a casa fechada, não abria, só abriria de tarde, depois das 5 horas, uma coisa assim. Isso é umas 10 da manhã. E eu vi meu pai assim, não, a casa tá fechada, não sei o quê. E conversando, e falando. E eu não sabia se ele estava falando com alguém que eu não estava enxergando, porque eu só via o meu pai e depois eu estava vendo isso pela fresta de uma porta. Então, se ele estivesse falando com alguém, essa pessoa estava atrás disso. Eu não só enxergava o meu pai, não enxergava com quem ele estava falando, mas eu ouvi ele falando com alguém. E ele, não, sabe, mas eu não posso ajudar a senhora e tal, vou fazer o seguinte, eu vou dar o seu nome para a senhora ver e tal. E aí ele foi para trás do balcão, e quando ele voltou, ele ficou procurando a pessoa. E eu olhando essa cena, né? Eu vendo essa cena. E aí meu pai perguntou assim, tu não viu a senhora aqui? Eu não sei. Dele, a senhora estava aqui falando comigo agora. Ele disse, não. Daí ele foi até a porta e a porta estava trancada. Nós estávamos trancados dentro dessa sociedade. A senhora não teria como ter entrado na casa. E a versão do meu pai, agora o olhar do meu pai sobre a história. Meu pai está atrás do balcão, eu estou ali brincando, e meu pai viu uma senhora abrir a porta e entrar. E ela perguntou, que horas que a casa abre? E meu pai falou assim, só abre de tarde, tá? Não, então vou aguardar. Ele disse, não, a senhora não pode aguardar aqui, só precisa ir porque a casa está fechada, tem reforma, porque a senhora não vem mais tarde. Senão eu preciso muito de ajuda e tal, eu preciso falar com meu filho. Ele, não, eu sei, mas agora não é horário, tá? Eu vou anotar o seu nome aqui, se a senhora puder vir, falar com um médium aqui da casa, seria melhor e tal. Daí ele foi pegar a anotação do nome dela e foi quando ela desapareceu. E aí, agora voltando para a cena, meu pai me olha, eu olho pro meu pai diz, não, eu acabei de falar com a pessoa, assim, não, eu te vi falando com alguém, mas eu não vi quem era, porque eu não vi. Eu não conseguia enxergar até a porta, mas eu vi que tu estava falando com alguém. E ele ficou... Meu pai ficou branco, assim, num nível hard, assim, com albino. Pegou as coisas, recolheu, vamos embora, pega tuas coisas, vamos. E eu disse, deixa eu pegar meus brinquedos lá. Não vai pegar nada, vamos embora agora. Da onde nós estávamos, ele abriu a porta e nós saímos, fomos embora. É sobre isso. O que eu sempre fico furiosa em filme de terror, por exemplo, aparece lá um BO violento e as pessoas ficam lá, vão atrás. É sobre isso, viu que estava ali, o esquema estava, né? Se manda! Bem que teu pai fez, eu faria o mesmo. Imagina! Exato, não, esse é o óbvio na vida real que acontece, né? Tu sai fora. É isso. Vai investigar ali, tu sozinho, não. Não, e o que quer dizer com isso, né? O Tim Burton fala isso, o Tim Burton trata de muitos temas assim, né? De macabros, assim, nos filmes dele, mas o desenho, né? O desenho animado A Noiva Cadáver,
o que acontece na noiva cadáver? Lá o cara, ele vai casar, o Victor vai casar com a Victoria, né? Sempre esses nomes, assim, por causa da era vitoriana. Daí ele vai ensaiar lá o poema dele, e ele bota o anel no tronco da árvore lá, e a noiva cadáver, a mulher que morreu assassinada antes de se casar, ela pensa, ele tá me pedindo casamento, e traz o Victor pro mundo dos mortos. Esse é o desenho animado, né? Mas por que esse tema gira tanto em torno disso? Porque justamente esse aspecto ele acontece, se manifesta em muitos lugares do mundo. Uma aparição, segundo o mundo esotérico, né? Estamos falando segundo a tradição do mundo esotérico. Essas aparição, possessão, assombração, elas se manifestam, é como se fosse uma energia, um espectro, tá? Tem um espectro ali que é uma força, uma energia. Ela se manifesta geralmente com o arquétipo daquilo que está no inconsciente coletivo, então, próximo àquele lugar. Então, por exemplo, se eu estou numa floresta e dentro do imaginário do André Neto, o André Neto, esse aqui, ó, esse ser aqui, tá? Que responde aqui por isso, por esse nome, nessa existência. O André Neto está lá no meio da floresta e eu conheço dentro das minhas histórias uma mula sem cabeça, um saci pererê, uma mulher de branco. Aquele espectro pode não ser uma mulher de branco, não tem nada a ver com alguém com uma existência assim. Mas se eu estou naquele lugar, eu coloco ela dentro dessa caixa. E assim eu me comunico com esse espectro, com essa experiência. Sabe? Então, por isso que a mulher de branco, a noiva de branco, a noiva cadáver, ela aparece em muitos lugares. Porque existe um imaginário coletivo já disso. Então quer dizer que uma experiência, um espírito zombeteiro, qualquer coisa, pode se manifestar dentro daquela imagem que eu ajudei a criar, e aquela experiência se comunica comigo. Eu não sei qual é a imagem que ela tem. Como eu não a conheço, como eu não sei o que é aquilo, é como se eu te pedir por agora, Cris, falar assim, Cris, imagina uma xerínfula. Tu não sabe o que é isso, tu não consegue imaginar algo que tu não conhece. Uhum. Sabe o que tu vai imaginar, provavelmente? Um elefante com um corpo de zebra, com a perna torta. Tu vai imaginar, mas são coisas que tu conhece. São coisas que a tua imaginação pode produzir. Mas aquilo que tu não pode produzir, tu não consegue enxergar. Então, é como se essa experiência se manifestasse dentro daquilo que eu conheço. Está dentro do meu imaginário. E por isso se manifesta. Então, a mulher de branco, essa noiva, essa mulher, representa aquelas pessoas que morreram sem ter tido um grande amor, segundo o mundo esotérico, né? As pessoas que morreram sem ter tido um grande amor, ou ter vivido um grande amor, uma liberdade. Então, quando aquela pessoa chega ali, uma pessoa que está encarnada viva, vivendo isso, e tem um espectro, uma entidade que carrega muito forte essa energia, ela se manifesta naquele imaginário. É uma conexão entre os dois mundos. É a fome e a vontade de comer. E aí tu vê que ela poderia ser uma energia masculina, uma feminina, não importa. Mas é como eu conheço uma noiva de branco que está à procura do amor eterno, do seu grande amor, tu manifesta aquela coisa assim daquele jeito. E só tu tá enxergando, só tu tá vendo, né? E aquela energia percebe que tu tá percebendo ela. Né? Então é aí que se dá essas histórias quando elas se repetem. Alguém conta isso lá na Tchecoslováquia. É isso. É a mesma história, se parecendo, mas tá um pouco diferente, porque aqui tem uns horários e as coisas típicas de Porto Alegre. Lá tem os horários, as coisas típicas, a temperatura, tudo referente àquela localização lá. Nós temos essa da moça que dançou depois de morta no Arraial da Glória, que representa as milhares, né? Foram muitas mulheres imigrantes alemãs, italianas, portuguesas, que chegavam aqui, perdiam seus pais, ficavam abandonadas, e a grande emoção da vida, né? De ter um grande amor, que essa era a grande emoção da vida. Hoje a gente não percebe, mas todo evento do século XIX, final dele, início ali, todos os eventos de massa eram religiosos. Tu não tinha uma festa assim para curtir a noite com teus amigos, curtir sonzeiro e tal. Não. Só tinha eventos religiosos ou comemoração do aniversário do imperador, aniversário do rei, mas todos os eventos eram religiosos. Então, a grande emoção era o grande amor, tá? Era a propósito da vida, assim, né? Que interessante isso. Então, porque a mulher de branco é
É um clássico da fantasmagorogia. Escritores falam. Jorge Amado escreveu sobre a mulher de branco e por aí afora. Então são pessoas e por aí fora. Que viveram sem ter um grande amor. Ou à espera de um, né? E à espera de um, enfim, é como se morresse, passasse para outro mundo, mas acumulasse tanta essa energia vital Cara, é tipo assim, sabe aquela coisa que a galera fala da lei da atração, de energia, de tu mentalizar? Cara, existem poderes e forças realmente que a gente não tem controle, não sabe muito bem do que está falando, porque tudo que a gente fala sobre o mundo invisível é uma suposição, é uma crença, é uma dedução do que está acontecendo. É uma dedução. Né? E dadas as experiências e outras experiências, o que se conta. Então, realmente, de fato, tem gente que parte daqui com uma coisa tão forte que ela não consegue abandonar aquele lugar, ela não consegue deixar aquela casa, não consegue deixar aquela região, não consegue deixar o cemitério, tão apegado à casa, muito apegado aos seus bens. E que a energia dela é tão forte que ela continua emanando. Às vezes já não é talvez nem mais a alma, o espírito dela, mas o ectoplasma dela, a energia dela carrega. E uma outra entidade que chega ali pode se manifestar. Então às vezes tu acha que está falando com o barão de Camaquã, que morreu em tal lugar. Não é mais ele, mas ele deixou tanto ectoplasma, né, tanta força energética dele lá, que um outro espírito pode vir, o que chama de espírito zombeteiro, se fazer passar por ele, porque ele vai se manifestar, porque eu já vou chegar lá achando que vou ver o barão porque o cara morreu lá. Sim. Só que o barão em si mesmo nem tá mais lá, o cara já tá, sei lá onde. Mas um espírito zombedeiro se passa por ele porque se aproveita daquele ectoplasma, daquele uniforme que tá lá. E eu ajudo a vestir isso, né? Então, assim como meu pai falou com alguém, né, como muitas mães procuram uma sociedade espírita para fazer contato com seus filhos que desencarnaram, meu pai ajudou um espírito a se manifestar ali, né, dentro dessa crença, sempre lembrando isso. Meu pai ajudou um espírito a se manifestar dentro disso, mas não necessariamente era uma mãe, porque se era uma zombaria, se era de fato uma mãe, a gente não sabe, mas esse clássico se repete em muitos lugares por conta disso. Esse é o digamos, é o elo entre o mundo invisível e invisível. Por isso que quem não acredita em nada, geralmente não está com o campo aberto. É como não está com o sinal de Wi-Fi ligado no celular, sabe? Entendi. Tu só vai te conectar com a rede que está ali se tu ligar teu Wi-Fi. Ô André, muito, muito interessante essa tua reflexão. Ô André, e a mulher que dançou depois de morta, ela tem algum outro relato que ela tenha aparecido ou só apareceu para esse rapaz aí? Não, então ela só ela ganha, olha que simbólico, né? Nessa nossa história, ela leva o casaco dele, né? Ele acha que deixa o casaco com ela, mas ela leva o casaco dele. Quer dizer, é como se ela tivesse tentado levar ele para o mundo dos mortos também, né? Tipo, vem comigo, meu amor. Só que ela não consegue transportar o casaco, né? Tipo, algo físico, ela não consegue levar. Tanto que fica lá no túmulo, né? Então ela outros homens ela se manifestou, mas não a mesma pessoa. Acredita-se que a moça que dançou morta, eu acho esse nome mais bonitinho, ela é como se fosse realmente assim aquela coisa do amor platônico, aquela coisa bem do romantismo do final e do início do século, assim, né? Ela encontrou o grande amor, encontrou alguém que a visse, né? Tipo, alguém que enxergou ela, olhou para ela diferente e ela levou. E eu gosto de estar também nessa versão de algumas pessoas porque outras manifestações aconteceram para outros homens, mas é como a sereia, sabe? É como um encontro com a sereia. É o teu encontro de alma ali, é outros encontros. Se manifesta na mesma imagem, a sereia ou a mulher de branco, mas é outros encontros, são outras pessoas, são outros encontros de almas, não o mesmo. Show. Amigo, adorei como sempre. Beijo pra ti. Que bom. Até semana que vem. Até semana. Tchau, André. Tá aí o André Neto, o nosso colunista aqui de histórias misteriosas da nossa Porto Alegre. E eu vou dizer, esse repertório de Porto Alegre não para, porque ô cidade pra ter história mal assombrada. Ai, ai, ai.